Fala, povo estudante! Alguns nem tanto, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Dando sequência aqui no nosso assunto de Brasil colonial, temos falado aí da economia mineradora, né? A gente continua, isso aqui é como se fosse uma continuação aí da última aula, da aula 11, mas hoje a gente está na aula 12 de História do Brasil. O título dessa aula é Declínio da mineração e as reformas pombalinas. Quando eu estudava eu tinha tanto medo. Quando eu estudava, eu estudo ainda, né? Mas quando eu estava na escola, eu tô ainda, né? Vocês entenderam. Quando eu estava aí no lugar de vocês, eu tinha muito medo desse nome, as reformas pombalinas. E demorou um tempão para eu entender esse rolê aí, as reformas pombalinas. Eu sempre imaginava o bicho mesmo, o pombo, né? Caramba, velho, o que é isso? É hoje que vocês vão entender isso. Hoje vocês vão saber o que precisa saber das reformas pombalinas, então. Garanto que vocês não vão sair daqui com o desespero que eu tinha na época para entender o tal das reformas. Olha o Marquês de Pombal aqui, ó. Cadê? Fazendo assim, ó. Cadê? Marquês de Pombal, mostrando Lisboa. Nós vamos falar tudo disso hoje, ok? Não vou nem fazer aquela retomada, porque provavelmente você que está aqui na aula 12, você está vindo de uma sequência aí, acabou de assistir o vídeo da aula 11, então tá o rolê acontecendo. Só para localizar, nós estamos no Brasil, colônia, nós estamos no século XVIII e tá rolando muitas novidades aí com essa economia mineradora. Tá certo? Vamos lá para o nosso rolê então. Aí, ó, falei que eu não ia retomar, porque era só para lembrar mesmo, né? Tudo que está acontecendo. Se você acabou de vir da aula 11, essa retomada já está feita. Qual que é o meu objetivo aqui hoje com vocês? O meu objetivo é fazer, assim, melhorar o nosso entendimento sobre o contexto europeu. Hoje a gente vai precisar falar de Europa de novo, mas, né? A gente vai entender o contexto europeu, especificamente o contexto de Portugal, e as transformações no Brasil colonial. Ou seja, alguma coisa mudou em Portugal. Aqui está mudando bastante coisa no Brasil colônia, mas também aconteceu alguma coisa lá em Portugal que vai alterar bastante essa relação e vai necessitar ou demandar algumas reformas, aí, algumas mudanças importantes. É isso que eu quero que você entenda no final desse nosso rolê aqui. Tudo bem? 3 passos simples para a gente fazer hoje, tranquilos, tá? Portugal e o século XVIII. A gente vai olhar o que estava acontecendo no século XVIII, no século das luzes, né, em Portugal. Na dinastia Bragança, o Dom José I, né? Depois vem a Dona Maria I, mais conhecido como Maria Louca. Depois a gente vai acertar essa história. E o Marquês de Pombal, vamos falar tudo isso? Aí a gente fala das reformas que esse Marquês fez e por que ele fez as reformas que fez e o que isso tem a ver com a gente. A gente fala dos efeitos da reforma em Portugal e no Brasil, tá? E depois eu termino falando aqui no terceiro passo de uma sociedade diferente, né? Eu coloquei ali para vocês, bem simples, um tópico ali, uma sociedade colonial diferente. No final desse rolê da aula 11 e 12, o resultado que nós temos ali é uma sociedade colonial bem diferente. Tá bom? Então o rolê aqui é bem simples, vamos com calma no primeiro passo. É o seguinte, Portugal no século XVIII. A primeira coisa que a gente precisa pensar assim, vai dar BO essa relação entre Brasil e Portugal. Brasil colônia, né, e a metrópole Portugal. Por quê? O ouro do Brasil tem um problema, ele acaba. O ouro do Brasil acaba. Ele vai diminuindo ali, a partir de 1750, vai diminuindo a produção e acaba. Né? Chega uma hora que acaba. Até hoje a gente produz ouro, mas naquela região, daquele jeito, acabou. Então, para a gente começar a entender Portugal vai ficar meio incomodado com essa situação de que o ouro acabou. Porque vai ficar pensando, será que acabou mesmo ou eles estão mentindo? Né? Estou falando isso antes para você poder entender, olhando para os portugueses, olhando para Portugal nesse momento, que isso vai se ligar com a nossa história de alguma forma, com o Brasil colônia, né? Os portugueses vão achar que nós estamos escondendo o ouro e na verdade nós não estamos. Bom, voltando aqui para a ideia de Portugal e o tal do século XVIII. Moçada, Portugal nesse momento, eu não sei que momento está vendo essa aula, né? Mas até agora, onde eu estou gravando essa aula, nesse dia que eu estou gravando, nós ainda não estudamos o absolutismo em si. Nós estudamos o que aconteceu na Europa com monarquias centralizadas, e quando essas monarquias centralizadas acumulam muito poder, aí a gente vai desenvolver o conceito do absolutismo. Provavelmente você já ouviu falar disso, já lembra e tal, mas fica ali entre monarquia centralizada e absolutismo. Portugal está passando por isso.
você tem uma família no poder, que é a dinastia de Bragança, é a mesma dinastia que vai vir para o Brasil aqui, dos João e dos Pedro da vida, tá? Então você tem uma monarquia absolutista em Portugal, uma monarquia forte, uma monarquia consolidada, é um estado que já se formou há algum tempo, nós já olhamos isso aqui, né? No século XI, Portugal conseguiu se formar independente, no século XIV conseguiu centralizar uma monarquia bem forte, então é isso que está rolando. O Dom José ele tem um governo de 1750, aqui eu coloquei a Praça de Lisboa que tem a estátua do Dom José lá em homenagem a ele, tá? O Dom José ele tem um governo de 1750 a 1777, então ele está no meio do século XVIII. Perdão, e o que está acontecendo no século XVIII? No século XVIII está rolando o quê? Olha a outra imagem que eu pus aqui, ó, muito famosa sobre o iluminismo. O século XVIII é o século das luzes, o século da razão. Está tendo uma mudança de paradigma muito importante na Europa. Tem uma galera movimentada ali pelo renascimento comercial, pelo renascimento urbano, pelo desenvolvimento do mercantilismo e depois do capitalismo, a burguesia, as universidades. Tem uma galera ali tentando pautar o entendimento de mundo e da vida, não na metafísica, mas na razão, na física, na química, na biologia, no método, na ciência. Esse movimento, essa corrente filosófica de muitos autores, que até começa no século XVII e tal, tem um auge dessa corrente filosófica do iluminismo no século XVIII, e Portugal está no meio desse rolê. Só que tá rolando uma contradição, né? Você tem várias ideias liberais que vêm do iluminismo, né? A gente vai ter aula ainda de iluminismo, mas o liberalismo político, o liberalismo econômico, o liberalismo jurídico, várias ideias de liberdade, ciência, conhecimento, razão e tal. E Portugal tem uma monarquia centralizada, um absolutismo, um Estado forte, baseado em privilégios, nobreza e tal. Percebam que há uma contradição entre isso? Lá em História Geral, quando a gente for estudar isso, eu vou contar para vocês que existia um negócio chamado despotismo esclarecido. Você já deve ter ouvido falar disso também. Seria a ideia de que alguns estados, mantendo ainda uma monarquia forte, tentam usar algumas novidades do iluminismo para poder acertar a sua administração, para melhorar, por exemplo, a arrecadação, para melhorar a administração do Estado, e começam a se reformar. Só que é uma contradição. Olha o nome, despotismo, um déspota, né? No caso, um monarca ou alguém que ele confia muito, e o esclarecimento. Como que um déspota pode ser esclarecido, né? Então há uma contradição nesse nome aí. Depois a gente vai olhar isso com calma, mas o que está rolando aqui é isso. O Dom José, ele é o monarca, com um poder muito centralizado, que, aproveitando o vácuo do iluminismo na Europa, está tentando modernizar a sua administração portuguesa. E isso tem tudo a ver com a gente, porque a hora que Portugal vai tentar melhorar a sua administração, quem se ferra é a colônia. O que é melhorar a administração? Arrecadar mais. E qual que é a função da colônia? Enriquecer a metrópole. Então quem vai se ferrar no processo, no fim das contas aí, é a gente. Então o que está rolando em Portugal agora é o seguinte: você tem um Estado português, com uma monarquia forte, tentando modernizar a sua administração. E o cara que é chamado para fazer essa modernização, que é o primeiro-ministro, né, do Dom José, é o Marquês de Pombal, uma figuraça na história de Portugal. E, na verdade, é ele que manda, né? Na verdade, ele que vai fazer as propostas de reformas administrativas para a coroa portuguesa, para o Dom José, e ele vai tentar melhorar a arrecadação, acertar as contas do Estado. Só um detalhe, antes de eu falar melhor do Marquês de Pombal. Nesse momento, né, o Dom José ele tem umas tretas aí, porque ele está tentando melhorar a administração. Você tem aquele tratado de panos e vinhos lá que está deixando Portugal devendo para a Inglaterra. Então precisa resolver isso. E, tragicamente, acontece um grande terremoto na região, e esse terremoto vai destruir Lisboa em 1755. Ou seja, você tem ali um monarca querendo melhorar sua administração com ideias iluministas, mesmo que isso seja uma contradição, para arrecadar mais e reconstruir o país e pagar suas dívidas. Parece legal, parece válido o que ele vai fazer. E o cara que ele chama para essa missão é um cara muito esclarecido que tem lá, que é o tal do Marquês de Pombal. Tudo bem? Esse é o contexto europeu. Portugal tem essa monarquia no meio desse movimento iluminista e vai tentar juntar as duas coisas. A figura é o tal do Marquês de Pombal.
Então olha só o Marquês de Pombal, depois no exercício aí com vocês, ao vivo, ficou muito claro aqui, mas aqui está escrito Reformas Pombalinas, tá? Eu vou analisar esse quadro aqui com vocês com mais detalhes, tá? A gente faz isso ao vivo aí, vou dar só uma deixa agora do que a gente vai fazer. Mas o segundo ponto agora, essas reformas pombalinas, é o seguinte, a missão do Marquês de Pombal como primeiro-ministro de Portugal é melhorar a eficiência do Estado português. Quando eu falo isso, gente, eu não estou falando... hoje, se eu falar isso, Estado eficiente, a gente pensa em ajudar os pobres e tal, não sei, né? Não está preocupado com isso, não. Melhorar a eficiência é deixar o Estado mais forte, fortalecer a família que está no poder, junto com a nobreza, com os burgueses, arrecadar mais dinheiro, explorar mais as colônias, né? Enriquecer Portugal, pagar as dívidas de Portugal, reconstruir Lisboa, por exemplo, né? Então a ideia do Marquês de Pombal é apertar o cinto dessa administração. Na boa, eu vou dividir aqui a análise dele das reformas pombalinas entre o que aconteceu em Portugal e o que aconteceu para o Brasil colônia, tá? Se eu fosse português vivendo nesse momento, o Marquês de Pombal, para mim, ia ser o cara. Porque ele fez várias reformas que em Portugal, ele vira o cara de Portugal, tá? Para você que está na colônia como eu, depois você me fala o que você acha das reformas. Então, primeiro ponto, para Portugal, as reformas do Marquês de Pombal, é uma maravilha, porque o que ele vai fazer? Primeiro, ele reconstrói a cidade. Então aqui você tem ele aqui sentado, mostrando Lisboa sendo reconstruídas, várias plantas aqui da cidade, né? Livros. Então, tipo assim, um cara que estuda, um cara que faz um planejamento, um cara que usa o conhecimento, a ciência, para fazer algo de bom para a cidade. Então ele vai reconstruir Lisboa. Ponto para ele em Portugal. Segundo ponto, ele faz as reformas urbanas necessárias. Nessa de reconstruir, já arruma ali aquele lugar que estava com o esgoto zoado ali, aquela rua que era torta, já faz uma praça, já melhora o saneamento aqui, já abre essa rua. Então tem uma grande reforma urbana que acontece em Lisboa. Ponto para ele também. Tudo isso vai custar dinheiro, guarda aí. Ele faz uma reforma no sistema de tributação de Portugal. Ele organiza as finanças ali com a arrecadação de impostos. Obviamente ele vai aumentar os impostos, mas ele faz uma reforma tributária, protegendo classes privilegiadas, né? Por exemplo, uma parte da nobreza, uma parte da burguesia, mas ele faz uma reforma. Normalmente essas reformas tributárias pegam do meio para baixo, tá? Do meio para cima quase ninguém atinge, mas ele faz uma reforma tributária em Portugal. Ele cria algumas companhias de comércio. Portugal começa a criar, já tinha, né, algumas companhias de comércio, mas ele começa a criar algumas companhias de comércio, que isso tem a ver com o Brasil colônia também. Algumas companhias que têm privilégios, monopólios exclusivos e, no fim das contas, essas companhias que funcionam como empresas vão dar dinheiro para a coroa portuguesa, tá? Tem exclusividade de negócios nas colônias e tal. Outra coisa que ele faz, ou seja, só um parênteses aqui, mesmo sendo uma pessoa influenciada pelo iluminismo, teoricamente, isso que ele está fazendo de criar uma companhia de comércio vinculada à coroa não é nada liberal, né? Não tem liberalismo econômico nisso, mas é uma contradição. Ele é um déspota esclarecido. Ele está fortalecendo o poder do Dom José, do Estado português. Então, de liberal mesmo, pouca coisa aí. Aliás, quase nada. Aí, talvez no campo que ele seja mais liberal, vamos dizer assim, é no campo da educação. Ele faz uma grande reforma no campo da educação. Aliás, quando fala reformas pombalinas, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a expulsão dos jesuítas de todas as colônias portuguesas, né? E aí você fala, cara, por que o Marquês de Pombal foi expulsar os jesuítas? Por exemplo, aqui no Brasil, isso aconteceu em 1759. Porque era o seguinte, como ele está reformando a educação agora, na visão iluminista, ela tem que ser uma educação racional, uma educação voltada para aquilo que seja útil, para aquilo que seja prático para a sociedade, novos cursos e tal. Ele vai reformular com um estatuto ali, os estatutos dele para a Universidade de Coimbra, em Lisboa. Então, tipo assim, Coimbra vira, que era uma das universidades mais antigas, naquele momento do renascimento comercial e tal. Coimbra 1240, se eu não me engano, a fundação dela. Mas agora, na mão do Marquês de Pombal, com seus estatutos no século XVIII, Coimbra vai começar a funcionar com uma mentalidade iluminista. Então, ele tira a educação do colo da igreja, porque até então, quem tinha essa missão educacional, ou pelo menos essa responsabilidade, ou estava fazendo isso na prática, tanto em Portugal quanto nas colônias, era a igreja, através dos jesuítas.
né? Então os jesuítas comandavam a educação, mas era uma educação baseada nas coisas de Deus. E agora o iluminismo vai meio que romper com isso. Talvez esse seja o ponto mais liberal das reformas do Pombal. Então ele está reformando a educação em Portugal. Ou seja, para sua anotação, a educação a partir daí, dessas reformas do Marquês de Pombal, passa a ser um atributo do Estado português. E, portanto, uma educação laica, né? Daí para frente a gente começa a falar de uma educação laica. Então você tem uma grande mudança na estrutura educacional em Portugal. Só que isso é em Portugal, tá? No Brasil também os jesuítas são expulsos, mas pra gente essa mudança educacional não chega da mesma forma. Bom, já eu falo da educação aqui pra gente. Entendeu o rolê do Marquês de Pombal em Portugal? Ele é o primeiro-ministro e ele está reformando o Estado português. Ele está fazendo várias reformas. Ele é o cara da reforma. Desde reformar Lisboa até reformar tributo e reformar a concepção de universidade que eles têm. Então, perceba o seguinte, para o Estado português, tá firme na fita o Marquês de Pombal. O problema é a hora que você vai ver o Brasil, porque o Brasil é colônia nesse momento. Então, vamos lá. Primeira coisa, né? Agora falando do Marquês de Pombal, reformas pombalinas no Brasil. Em 1756, é verdade que ele proíbe a escravidão dos indígenas. A escravização dos indígenas. Isso fica proibido de vez. César, mas já não era proibido? Era, mas na prática, lembra aquele lance da guerra justa e tal? Mas ele baixa lá um decreto proibindo a escravização dos indígenas. Não se esqueçam que nesse mesmo período aí tem aquele bang da Guerra Guaranítica de 1753 até 1756 tal. Então uma das reformas que ele faz para a colônia é proibir oficialmente a escravização dos indígenas, mas a escravidão dos negros está bombando, tá? Na colônia. Outra coisa que ele faz é transformar as capitanias hereditárias, lembra? As capitanias hereditárias, ele transforma elas em províncias, que hoje a gente chama de estado. Vai demorar um pouco para chamar estado, mas por enquanto pensa em províncias, tá? Então ele acaba com aquele sistema de capitania hereditária e monta as províncias, uma espécie de estado, como a gente chama hoje. E outra reforma importante que ele faz nesse sentido é transferir, em 1763, a capital da colônia de Salvador para o Rio de Janeiro. Motivo já apresentado na outra aula, a proximidade com a saída do ouro das Minas Gerais. Estrada Real Antiga, Estrada Real Nova, chegava tudo ali na região de Paraty e dali ia para o resto do mundo. Então é preciso controlar de perto, transfere a administração da colônia para a cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, que não era nada, né, começa a ficar importante a partir daí. E será a capital do Brasil até 1960, quando é inaugurado Brasília. As companhias de comércio, eu falei para vocês do lado português, mas, por exemplo, as companhias de comércio do Grão-Pará, por exemplo, que ele cria, vão trabalhar no Brasil e explorar essa colônia com vários exclusivos, vários monopólios e vários privilégios para poder enriquecer a coroa portuguesa. Afinal de contas, era preciso ter uma empresa vinculada diretamente também à coroa portuguesa para poder levar os lucros para lá de todos os negócios que eram feitos na colônia. Você tem a questão dos impostos. Adivinha o que ele faz com os impostos também para a colônia? Aumenta todos os impostos. E é na época dele que toda hora vem essa ameaça aí da derrama. Aliás, é no governo dele que vem essa ideia da derrama, né? Nós temos uma derrama horrorosa ali em 1763 também, da galera indo buscar aquilo que o governo tinha determinado, que queria como mínimo. Se não atingisse a meta, a derrama ia acontecer, né? Funcionava como uma espécie de ameaça. Então o governo português vai estrangulando a colônia para aumentar a sua arrecadação. Só que isso é ruim, porque quanto mais o governo vai estrangulando a colônia, também coincide com o fim do ouro, né? O ouro está diminuindo. Então o governo vai apertando cada vez mais e a colônia não tem o que dar. Daqui a pouco a colônia vai ficar brava, né? Daqui a pouco vai dar BO essa história. E aí, o lance dos jesuítas é o seguinte. Tem a questão educacional, que ele tira da mão dos jesuítas, e estava rolando aquela guerra que eu falei guaranítica também. Então, assim, lembra que na Guerra Guaranítica os jesuítas se recusaram a sair dali com os indígenas e atrapalharam o negócio dos portugueses com os espanhóis. Tanto é que portugueses e espanhóis se juntam para atacar a região, os 7 povos das missões ali. E aí o Marquês já estava puto, já estava com a intenção da reforma educacional, já estava puto com essa história, aproveita e expulsa os jesuítas, não só do Brasil, mas de todos os territórios. Lembrando que os jesuítas chegaram até no Japão para levar o cristianismo lá. E aí, você que está me ouvindo agora, você que é estudante,
Isso mereceria um outro vídeo, mas rapidinho. A ideia da educação, porque é uma história que me interessa muito, gosto dessa história, mas o modelo que a gente tinha de educação até então é o modelo do jesuíta, que é aquele cara que você não aprende e te dá uma reguada na cara. A verdade é essa. E agora está vindo o modelo iluminista. A princípio a gente olha o modelo iluminista e fala, pô, mas é legal, baseado no método, na ciência e tal, não sei o quê. Mas na boa, essa reforma ela até funciona um pouco na Europa. Mas para o Brasil, que é Brasil colônia, você acha que os caras estão preocupados em fazer um projeto educacional para o Brasil? Cara, de quando o Marquês de Pombal expulsa os jesuítas e aí para de ter essa educação formal com os jesuítas, fica 10 anos sem ninguém falar nada. 10 anos sem ninguém falar nada. Nada acontece, nenhuma escola é criada. O iluminismo vinha com essa ideia de polimata, né, que é o que vocês estão fazendo aí. Por exemplo, você está assistindo essa aula agora, você deve ter acabado de assistir uma aula de, sei lá, de física, e daqui a pouco vem química. Os caras vão matar vocês de estudar, velho, é muita coisa. Essa ideia de escola que ensina de tudo aí é uma ideia iluminista. E aí, antes era tipo assim, no modelo dos jesuítas, um professor ensina de tudo. Agora, com essa ideia iluminista, é um professor para cada matéria. E no Brasil colônia, onde que você acha, professor? E outra, a educação, agora é função do Estado. Você acha que o Estado, que é português, está preocupado em educar quem está na colônia, que é para ser dominado? A educação aqui fica jogada. E a gente cria essa cultura aí, ó, durante muito tempo. A educação é visto, assim, é não vista no Brasil. É um projeto, por isso que o Darcy Ribeiro estava certo. A educação no Brasil não é crise, é um projeto que dá certo, é para não dar certo. Imagina que essa reforma iluminista em Portugal iria expulsar os jesuítas do Brasil, que fazia, né, do jeito deles, mas faziam educação formal, e depois quem vai educar as pessoas? E outra, pobre estuda? Nem a pau, até quem era rico tinha dificuldade de estudar. Não é à toa que tem uma galera que começa a sair dessa região, principalmente das Minas Gerais, que tem grana. Quem tem mais grana manda os filhos estudar onde? Lá em Portugal, lá em Coimbra. Uma galera vai para Coimbra, aí é o ovo da serpente, porque tem uma turma que vai para lá e conhece o iluminismo e vê o que está acontecendo na Inglaterra, na França, no rolê, e traz essas ideias para o Brasil e daqui a pouco vai explodir alguma coisa aí também. Você já sabe o que é, mas guarda essa informação. Então quem tinha dinheiro, mano, ia estudar fora, contratava um professor particular. Caiu minha folha aqui. E a educação fica jogada. E ainda assim, quando volta a educação, nossa, cara, vamos falar de educação pública no Brasil? Ixi, vai demorar, hein? Demorar. Tem coisa no Império, tem coisa na Era Vargas. E até hoje a gente não resolveu esse problema. Então o que eu tô querendo dizer é que essa bosta que a educação tá hoje... Chico, vem aqui. Desculpa. Derrubei a apostila em cima dela, tava dormindo. Vem aqui. Filha, vem aqui. É mentira, é mentira. Essa bosta de educação, da educação como um todo, como está hoje, isso aí é um projeto de séculos, entendeu? Não é de uma hora para outra que dá ruim desse jeito aí. Esse negócio de ter que saber um pouco de tudo e tal, isso é a ideia iluminista, tá? Então o iluminismo ele serve para quebrar algumas amarras também, mas ele põe a gente em outras armadilhas. Uma outra hora a gente pode conversar sobre isso, tá? Uma hora a gente pode conversar, falar sobre Paulo Freire. Vai lá, faz uma denúncia lá. Paulo Freire, coitado. Parou. Ó. E aí, o Dom José morre, o Marquês de Pombal sofre uma reviravolta lá, uma parte mais conservadora da nobreza, que não está gostando das reformas dele, porque ele achava que a nobreza portuguesa era tacanha, que era uma nobreza que tinha que se modernizar, que tinha que se tornar mais empreendedora e tal, né? Vamos lembrar que o momento aqui também é do desenvolvimento do capitalismo e tal, com aspas, mas ele sofre, depois que o Dom José morre, ele estava bem com o Dom José, mas depois que o Dom José morre, fica a Dona Maria, que está com problema de cabeça lá, e um ranço ali de uma nobreza, portuguesa em volta da Dona Maria. Aí o Marquês de Pombal cai nesse processo, né? Só para você ter uma ideia, você fala, mas aí melhorou para o Brasil? Não, foi ficando pior. Com a Dona Maria, para você ter uma ideia, tem um decreto dela. A Dona Maria ela vai governar até 1815, vai morrer aqui no Brasil. Depois a gente conta essa história. Dona Maria Louca, Maria vai com as outras, já ouviu falar isso? Depois eu conto para vocês. Para finalizar aqui as reformas do Marquês de Pombal para o Brasil, né, as principais coisas, mesmo depois dele não estando mais no poder, né, não sendo mais o primeiro-ministro, a partir de 1777, a própria Dona Maria, influenciada por uma nobreza
portuguesa que queria tirar do Brasil o máximo de proveito possível como colônia, a própria Dona Maria, cara. Nossa, tá quase. A própria Dona Maria tem um decreto famoso dela, que é o decreto de 1785. Esse decreto, presta atenção, esse decreto proíbe o Brasil de ter manufatura. Proíbe que o Brasil tenha manufatura. A gente está proibido de se industrializar, o mundo está voando na Revolução Industrial daqui a pouco, e a gente está proibido com isso, tá? Algumas dessas coisas vão cair só quando a família real vier para o Brasil, e aí na colônia, né? E aí a colônia se vestir de metrópole, mas isso é um assunto de um outro momento, tá bom? Você tem esse alvará de 1785 que proíbe, então, as fábricas no Brasil. Olha que doideira. E para finalizar, depois eu mostro mais essa imagem para vocês, tá? Que a gente vai fazer um exercício. Para finalizar, nós temos aí uma sociedade diferente, ou seja, o Rio de Janeiro agora se torna um lugar importante. Lembra que eu falei do Cais do Valongo? Ainda está chegando muitos escravos por ali, né? Você tem uma movimentação maior na colônia, o tráfico negreiro está bombando, as cidades começam a ganhar importância, você tem cidades de primeira ordem, mas tem cidades secundárias importantes também, que vão ganhando importância por fazer justamente a articulação de toda a economia da colônia, né? Fazendo o comércio, a organização administrativa e política e tal. Ou seja, essas cidades elas vão agregando o território, elas vão ajudando a administrar o território. É um Brasil diferente, né? Uma colônia, melhor dizendo, diferente nesse momento. E é justamente nessas cidades, né, que se encontram aqui na colônia os diferentes grupos que se confrontam, né, ou grupos que se aliam, né, ou seja, grupos conflitantes na mesma cidade. Lembra daquela aula de Europa? Que está rolando comércio, vários grupos diferentes coexistindo na cidade, a cidade é o lugar da diversidade, da troca e tal. É isso que está acontecendo no Brasil, lógico, guardada a nossa realidade aqui, né? Mas agora o Brasil também tem, além de cidades, um próprio mercado interno. Pô, tem uma dinâmica econômica acontecendo agora aqui na colônia, né? Guarda essa informação para a gente entender a independência lá na frente. Aos poucos a colônia vai querendo aumentar a sua autonomia. Pelo menos focos regionais, né, com essa intenção vão começar a aparecer. A população aumentou bastante, né, nesse século XVIII, dei para vocês na última aula alguns números, mas cuidado, porque ainda é uma sociedade com muita exclusão social, ainda é uma sociedade com muitas desigualdades, ainda é uma sociedade bastante violenta, tá? Então você tem ainda nessa sociedade muitos africanos, você tem os cristãos novos também, né, que eram os recém-convertidos ao cristianismo, os mouros, né, os judeus, né. Esse grupo aí era um grupo considerado pessoas com defeito, pessoas que estavam com defeito e acabaram se convertendo ao cristianismo de última hora, eram considerados impuros, né. Então uma sociedade que está sempre dividindo. Mulher não, mouro não, judeu não, negro não, indígena não, uma sociedade com bastante segregação, com bastante violência. Só para você ter uma ideia, né, da população das Minas Gerais, que era o lugar mais movimentado aí do século XVIII, 52% da população das Minas Gerais era formada por africanos, livres, né, alforriados ou escravizados. 26% dessa população afrodescendentes, né, miscigenados ali. A gente nem tem o número dos indígenas nesse momento aqui, nessa região das Minas. E cerca de 22%, nem sei se essa conta aí vai dar 100%, faz aí, mas acho que dá assim, cerca de 22% da população era formada por brancos só. Então, mais de 50% africanos, quase 30% miscigenados e mais de 20% de brancos. Então, ainda é uma sociedade bastante desigual, tá? Aguardem cenas do próximo capítulo, então, porque esse processo continua acontecendo. O que a gente viu aqui em 3 passos nessa aula 12? Olhamos lá para o contexto português, o iluminismo acontecendo junto com uma monarquia centralizada e um primeiro-ministro que vai tentar implementar algumas reformas nesse Estado. Lógico que só as reformas que convêm, não todas as reformas do iluminismo, o despotismo esclarecido. Vimos aqui as reformas pombalinas, aí eu dividi em 2 partes. Mostrei para vocês o que foi feito em Portugal, mostrei para vocês o que foi feito na colônia, né?
Vou falar um pouquinho mais do Marquês de Pombal na correção do exercício que tem a imagem dele aí. E por último agora eu dei um panorama dessa sociedade que é diversa, está se urbanizando, tem comércio, está mais dinâmica, as cidades estão articulando tudo isso, os grupos estão convivendo, mas ainda é uma sociedade violenta, uma sociedade com bastante segregação, com exclusão e tal. Tudo bem? Eu espero que depois desse papo aí a gente tenha entendido um pouco melhor esse contexto europeu e essas transformações que são acarretadas ou desdobradas aqui para o Brasil colonial, tudo isso no século XVIII. Feito, galera? Essa foi a aula 12, então, de História do Brasil. Muito obrigado, até aqui. E chega que nós estamos cansadinhos, né? Vamos conversar ao vivo agora aí. Abraço, valeu!